Como eu posso descrever esses últimos dias? O erro de toda a humanidade, pondo fim a um homem inocente, o Filho de Deus. Esta é a história da morte de Jesus por meio de uma cruz. Tudo em um momento, um instante, trouxe a morte da luz do nosso futuro. Ele nunca parou de nos amar, e isso é a parte incrível dessa história. Nosso pecado parou seu coração, nosso pecado cravou os pregos em suas mãos. Mas tudo estava no controle de Deus. Tudo permanecia sobre o seu domínio, inalterável, imutável. Esse era o plano. O açoite brutal, a flagelação desumana, a humilhação cruel. O céu assistiu tudo, viu nossa rebelião, nossa culpa, nossa vergonha, apagando a própria noção de nos reconciliar com Deus. Nosso pecado, nossa dívida, nossas transgressões. Aqui está o nosso Rei. Aqui está o Cristo, nosso Messias. Mas hoje é domingo. Existe um som de liberdade subindo, um ressoar de esperança nascendo, um eco triunfante de renovação da promessa de vida eterna. Meu nome é José de Arimateia, e hoje é domingo. E toda a terra tremeu, o sol escureceu. Aquele que com ele andou, então o abandonou. Crucificaram Cristo, levado à tumba foi. A vida que nos trouxe amor, nessa tarde se acabou. Satanás vibrava com o que aconteceu. Pensava ser então o grande vencedor, e com ele todos os demônios começam a celebrar. Oh, mas o que eles não podiam imaginar é que para eles era o fim. Tal qual Jesus falou, a morte derrotada foi, dizem que ressuscitou. Nova chance em fim nós temos no seu reino, que jamais terá fim.
você pode se colocar aí de pé no seu lugar. Vamos celebrar. Aleluia. Aleluia. Escureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou, o incrível aconteceu. Mortal e faleceu. Como possível? Na cruz morreu, Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga, onde está a sua vitória? Ouviu-se o brado, está consumado. Reino de Deus é chegado. Forte, vai! Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Sim, foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Escureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou, o incrível aconteceu. Imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Diga isso. Morte, onde está a sua glória? Diga, onde está a sua vitória? Ouviu-se o brado, está consumado. Reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Morreu a morte, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera
ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Sou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome, Ele é invencível, és invencível, inigualável. Pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Tu és meu Rei, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
na sua vida, na minha vida. Levante as suas mãos, continue a adorar ao Senhor. Vai proferindo palavras de adoração a Ele. Ele é digno. A pedra rolou, meu querido. Nem mesmo o túmulo, a morte pôde segurá-lo. Ele está vivo e essa vida Ele compartilha comigo e com você. Não somente nessa noite, nesse dia, mas em todos os dias da nossa vida. Ele é poderoso, incomparável, inigualável, nosso Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração, ministrado a nossa vida de uma forma tão real, palpável, nesses dias, nesse domingo da ressurreição. Que a nossa esperança seja renovada, que a nossa vida, Pai, seja alicerçada na verdade do Cristo ressurreto. Pai, fala com o teu povo, fala conosco. Tua palavra está aberta, Pai, que possamos vivenciar essa revelação ao coração do ser humano, tão real, tão forte e poderosa, a realidade da vida de Cristo na nossa vida. Obrigado, Senhor, te engrandecemos, te adoramos e o fazemos no maravilhoso nome de Jesus. E toda a igreja diz amém, graças a Deus, aleluia, amém. Você pode se assentar. Que bênção, gente. Amém ou não? Está animado? Abra então no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 15. Nós vamos ler os últimos versículos do capítulo 15 e também os primeiros versículos do capítulo 16. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 17. Que bom que você está aqui. E melhor ainda se você conseguir ouvir quinta e sexta também, porque você vai entender o fechamento desse espetáculo na história desses dois personagens, que muito pouco se fala, de Nicodemos e de José de Arimateia. E ainda temos o desfecho do espetáculo ainda depois da mensagem. Tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração ainda mais, amém ou não? A palavra do Senhor nos garante que Ele renova a nossa esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Até que a sua esperança, a sua vida seja renovada nessa noite. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 37. Marcos capítulo 15, versículo 37 em diante. O texto diz: mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além dessas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que havia comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo,
viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Você pode dizer glória a Deus para isso? Palavra maravilhosa que temos hoje, encenada nesses dias. Quinta-feira estivemos aqui lembrando da mesa da intimidade que o Senhor nos chama para o cenáculo. Lugar de oração, lugar de concerto, lugar de preparar os nossos corações para os grandes desafios que temos na vida. Sexta-feira você foi confrontado com a verdade, a realidade da cruz. A cruz mostra o nosso pecado condenado em Jesus Cristo, mas também mostra o tamanho do amor de Deus por nós, por mim e por você. A mesma figura, essas duas coisas belas: o sacrifício pago por Jesus e o grande amor de Deus em nos resgatar para Ele como filhos e filhas de Deus. Sábado, você e eu fomos convidados a nos silenciar a alma, a refletir sobre isso tudo, a conversar conosco sobre essas palavras, a importância da ceia, a importância da cruz. E hoje é domingo. No domingo pela manhã, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, meu querido. E hoje é dia de celebração. É uma das datas mais importantes do calendário cristão. Ela que dá o tom de tudo que foi feito na história de Jesus. Porque Jesus poderia ter feito tudo isso, mas se ele não tivesse vencido a morte, seu ministério, sua obra teria ficado incompleta. Mas ele venceu a morte, porque ele venceu, nós vencemos também. Você pode dizer amém para isso? A ressurreição mostra isso. Nesse texto que lemos, nós vimos alguns personagens. Nós vimos o centurião, nós vimos as mulheres e nós vimos José de Arimateia. Nós vamos tirar uma lição um pouquinho dessas pessoas que estavam presentes na mais linda história que toda a humanidade viu, que é a história da ressurreição. Na verdade, a ressurreição inaugura um novo tempo na humanidade. A ressurreição inaugura e apresenta a nós como um tira-gosto o mundo que todos ansiamos. Existem expectativas no coração de todo ser humano. Você percebe isso quando você lê os romances, quando você assiste os filmes. Todos procuram, de alguma forma, trazer um final feliz. Todos, de alguma forma, esperam que as pessoas se reconciliem, que o mal seja derrotado e o bem vença. Existe uma aspiração no coração do ser humano que mostra que nós sonhamos com um mundo melhor. Na verdade, toda pessoa, independentemente do como você acha que você vai alcançar isso, no final de tudo, você quer um mundo melhor. A ressurreição mostra um mundo que todos queremos. A ressurreição inaugura isso. Como, pastor? Como que acontece isso? Primeiro, pela presença do centurião e das mulheres. Eu quero começar tratando sobre essa questão. Qual que é o mundo que queremos? Qual que é o mundo que aspiramos? Muitas vezes as pessoas pensam, a maior ameaça para a humanidade é que nós estamos acabando com a natureza. Não. A maior ameaça para a humanidade é aquilo que ainda está no coração do homem, que é o pecado, egoísmo, a ganância e tantas outras coisas ruins que têm dilacerado a nossa sociedade por aí fora. Então a ressurreição vem mostrar que há sim uma esperança. O túmulo vazio mostra que Deus veio consertar tudo aquilo que nós desarrumamos, desalinhamos com a sua vontade. O túmulo vazio é uma mostra do poder de Deus ao consertar a minha e a sua vida. Há um grande discurso de um homem muito famoso, um pastor norte-americano, Martin Luther King Jr., no seu discurso, famoso discurso chamado Eu Tenho um Sonho, quando ele nesse discurso estava ali pregando igualdade. Ele buscava um mundo melhor, mas ele, como um cristão, ele sabia que esse mundo melhor só vinha da ressurreição, só vinha da história do evangelho, só vinha quando as pessoas fossem mudadas pelo poder do evangelho. E ele fala a seguinte frase: com esta fé, a fé no Cristo ressurreto, podemos talhar ou tirar, extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança. Diz amém para isso.
Essa pedra de esperança da qual ele está falando é Jesus. Jesus é comparado com uma pedra angular, a pedra de esquina. Os construtores a rejeitaram, mas mesmo assim Deus o escolheu. Nós falamos de quinta e sexta, de que Jesus Cristo insiste em nos amar. Ele insiste em amar pessoas que o rejeitaram. Ele insiste em amar pessoas que não merecem nem o seu respeito, nem o seu amor. Ele insiste em nos amar. Recentemente pregamos aqui sobre a mulher samaritana, e o versículo ali fala que era-lhes necessário passar por Samaria. Não era necessário, a não ser para Jesus. Para os discípulos não era necessário, mas Jesus cria uma necessidade para nos alcançar. Paulo fala que Jesus se esvaziou de si mesmo quando ele vai para a cruz. Por quê? Porque ele insiste em nos amar. Então a ressurreição traz esse aperitivo desse mundo. De alguma forma a ressurreição traz uma inversão dos efeitos do pecado na humanidade. Quando eu olho para isso, eu vejo que existe uma paixão no coração do ser humano por igualdade. E Jesus nos apresenta essa igualdade. Sabe como? Cadê as mulheres aí? Mulheres, vocês fizeram parte da maior história que a humanidade já viu, do movimento histórico mais sublime de toda a humanidade. As mulheres estavam lá no nascimento de Jesus, Maria. As mulheres acompanharam o ministério de Jesus. Aqui fala que Jesus era acompanhado por algumas mulheres que o serviam. As mulheres estavam ao pé da cruz enquanto Jesus era crucificado. E novamente as mulheres são apresentadas aonde? Na ressurreição. Elas tiveram contato com Jesus. Então a ressurreição mostra a igualdade. Mostra que Jesus coloca como testemunha da maior história da humanidade as mulheres. A ressurreição mostra esse mundo que tanto queremos. Há pouco tempo atrás, as mulheres não tinham todos os direitos que têm hoje, infelizmente. E nos tempos de Jesus, muito menos. Preste atenção. As mulheres nos tempos de Jesus não podiam nem ser testemunhas. Se elas vissem alguém morrendo, um homicídio, um assassinato, elas não poderiam ter o seu testemunho válido. Um dos grandes filósofos da época de Cristo Jesus, chamado Celso, ele foi muito contra a ressurreição de Jesus. Ele lutava em escrever contra a ressurreição de Jesus. Sabe qual que era o principal argumento dele, mulheres? Como se pode acreditar na história da ressurreição se isso foi contado por mulheres? Mas então, por qual motivo as mulheres estão presentes no relato da ressurreição? A não ser que foi o relato da verdade, dos acontecimentos. Foi para isso. Deus não está preocupado em provar alguma coisa. Na verdade, a gente precisava se preocupar menos em provar a existência de Deus. Isso você não precisa não. Deus se prova por si só. Ele defende a sua própria glória. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em relatar o que estava acontecendo. Então, no coração dos evangelistas, relatem isso. Porque se eles estivessem pensando em inventar uma história, eles não colocariam as mulheres para visualizar, serem as principais testemunhas deste acontecimento. Isso é a paixão que o coração do ser humano tem por igualdade. E a ressurreição apresenta isso para mim e para você. Eu não me canso de dizer para você, mulher, que o verdadeiro empoderamento feminino se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém ou não? É isso que nós precisamos. Essa é a igualdade que a ressurreição traz. Mas não só isso. Há também uma paixão no coração do ser humano por justiça. Isso é muito bem apresentado na história do centurião. Olhe para mim. Centurião era uma autoridade romana. Ele era uma pessoa experimentada. Ele sabia dar ordens. O centurião era treinado para não esboçar sentimentos e emoções. O centurião sabia o que era sangue. Na verdade, você sabe que o Império Romano adotou a crucificação como pena capital contra escravos e rebeldes, para mostrar para as pessoas e para as colônias, para não mexerem com Roma. O centurião sabia o que era a crucificação. Ele fazia isso de forma rotineira. Quem sabe toda semana, quem sabe todos os dias, ele tinha alguém para crucificar. Eu já contei aqui a história que 100 anos antes de Cristo, Roma crucificou 6.000 rebeldes no mesmo dia. Esses homens não sabiam mais o que era chorar.
Eles não ouviam mais os gritos dos crucificados. Mas nos apresenta aqui um homem, esse centurião. Esse centurião, me parece que aquele dia foi diferente. Me parece que naquele dia ele começou a perceber que havia um peso de glória sobre aquele homem. Ele começou a ver que até a natureza clamava por aquele homem. Ele começou a entender e começou a questionar a sua própria vida. Um nó na garganta ele formou enquanto ele comandava a crucificação daquele que lhe diziam que era o rei dos judeus. E de alguma forma o Espírito Santo de Deus tomou aquele homem. Por quê? Porque quando Jesus expirou, diz o texto, quando Jesus entregou o seu Espírito, quando ele disse está consumado, quando ele disse tetelestai, está pago, ele clama em alto e bom som. Ele não conseguiu segurar aquilo, mesmo na frente de todos os seus subordinados. Eu fico imaginando essa cena. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eu falo que há um clamor por justiça, e a justiça é um dos ingredientes do mundo que ansiamos. E a ressurreição vem abrir esse mundo, porque da boca de uma autoridade romana vem a maior declaração de justiça. A justiça não vai passar desapercebida. Aliás, a injustiça não passará desapercebida aos olhos do Senhor. Você lembra o primeiro assassinato que houve na Bíblia? Quando Caim mata o seu irmão Abel. Deus pergunta para Caim, cadê o seu irmão? E ele fala, eu sou tutor do meu irmão. Ele fala, o sangue do seu irmão clama por justiça a mim. Meu querido, nesse mundo que se inaugura com a ressurreição, a justiça será feita. A justiça será feita. Deus não vai deixar nada. A injustiça não passa aos seus olhares. De alguma forma Deus vai trazer justiça a toda a injustiça que a humanidade já reconheceu e conheceu e que continua executando. De alguma forma Deus vai executar justiça aos injustiçados. E é esse mundo que eu e você, que o nosso coração anseia tanto, por um mundo de igualdade, um mundo de justiça, um mundo onde, por exemplo, diz no Apocalipse, onde a morte não vai imperar mais, onde não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter luto mais. Você não vai participar mais de funeral, irmão. É bênção ou não? Que coisa linda. Os seus queridos não vão mais embora, não vão partir, às vezes sem até ter chance de te dizer adeus. Você não vai ter mais esse sentimento de tristeza pela pessoa não estar com você. É alegria, é esse mundo que nós ansiamos. É o verdadeiro final feliz de todos os contos. É como a ressurreição vem inaugurar isso. Diz amém para isso, em nome de Jesus. Esse é o anseio que guarda o nosso coração. Então esse centurião mostra que toda autoridade está sujeita à autoridade de Jesus Cristo. E é por meio da ressurreição que essa autoridade vem. Todos vão ter que lidar com um justo juiz. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, sem exceção. Do mais poderoso, aquele que se entende como o dono do mundo, ele ainda vai ter que dobrar os joelhos, assim como o centurião fez. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Até o nosso inimigo terá que confessar isso, porque Jesus é Senhor. O envolvimento das mulheres, o envolvimento do centurião nos relatos da ressurreição mostra o compromisso que Deus tem com a justiça, com a igualdade, contra o abuso de poder, contra privilégios. É esse mundo que nós queremos, é esse mundo que ansiamos. E esse mundo não vai ser alcançado pelas linhas políticas que temos, por mais que tenhamos que nos envolver com essas histórias e com essas pautas. Mas não é por aí que nós vamos mudar completamente. Completamente é só quando Cristo entra no coração de um homem e de uma mulher. Daí nós somos transformados no âmago, no interior. Daí sim a mudança, daí sim a transformação. E é isso que nós precisamos, é esse mundo que precisamos. Na verdade, existem círculos de poder, de concentração de poder, de influência. E você olha para eles, às vezes você inveja, você queria estar tanto ali. Quem sabe por meio do poder, do acesso, do dinheiro. Mas aqui nós vemos mulheres
que eram marginalizadas, trazidas para esse centro maior da influência, que é o centro da vontade de Deus. Deus traz você, meu querido. Então, se você está com Jesus Cristo, você está no lugar mais poderoso da terra, da humanidade, quando você está debaixo de Cristo Jesus e no centro da vontade dele. Não importa o que você esteja fazendo, você está com Cristo, você é rei. Não importa o que você esteja fazendo, você está com Cristo, você é rainha. Cadê os reis e as rainhas aí? Dizem amém. Graças a Deus, você está com Deus. Aleluia. Mas o mundo que precisamos, ou que queremos, ou que ansiamos, ou que aspiramos, precisa de uma transformação que somente Cristo pode realizar. Ou seja, para conseguirmos o mundo que queremos, precisamos da transformação que Jesus oferece. Preste atenção, eu falei do centurião, eu falei das mulheres, e essa transformação é muito bem vista na vida de dois personagens que foram destacados aqui. Você viu, José de Arimateia e Nicodemos. Desde quinta-feira eles estão envolvidos na nossa história, no nosso teatro. Eles estão questionando a si mesmos. Mas você não viu os milagres? Nicodemos, ele pergunta para Jesus: ninguém pode fazer os milagres que você faz se não vier de Deus, se não foi alguém ungido, abençoado por Deus. Nicodemos tem uma linda conversa em João capítulo 3, uma conversa magnífica, e ele até faz esse questionamento: como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Eu tenho que nascer de novo. E Jesus falou assim: não, você vai nascer do Espírito, é do alto, é Deus que vai regenerar você, Nicodemos. Mas ele ainda não estava pronto, tinha um caminhar. E dentro do Sinédrio, que é esse tribunal judaico, você sabe que quando Roma conquistava territórios, Roma, o Império Romano, ele tomava o poderio bélico, militar, mas ele permitia que aquela região exercesse a sua religião. É por isso que os judeus estavam ali ainda, havia os fariseus e os escribas. Por quê? Para o imperador romano, era muito bom que não tivesse nenhuma rebelião, que eles pudessem ser calados. Então, os fariseus, eles tinham o seu próprio tribunal, mas eles não poderiam condenar ninguém à morte. É por isso que os fariseus aqui representados, Caifás, por exemplo, tomam Jesus à surdina, para que o mundo não se rebelasse, o povo não se rebelasse contra eles. Pega ele na surdina, o julga rapidamente, com falsas testemunhas, e o levam para Pilatos, porque eles precisavam do aval romano, para executar o plano maligno deles sobre Jesus. E ali Pilatos, para manter a ordem, ele tenta até livrar Jesus por Barrabás, mas o povo ensandecido grita: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. E ele, num ato de desespero, ele lava as mãos, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, e faz uma declaração poderosa. Sobre a boca de um pagão, Deus usa para profetizar. Ele fala que o sangue deste homem caia sobre vós e sobre os vossos filhos. Que coisa linda e poderosa que esse homem proclama, sem mesmo saber o poder de Jesus. Ele achava que o sangue de Jesus havia condenação. Não, havia salvação. Mas nós estamos lidando aqui com Nicodemos e José de Arimateia, que vão apresentar-nos na história apenas quando Jesus morre. Há sobre esses homens algo que pairava nos corações. Havia uma persistência em José de Arimateia. José de Arimateia, diz o texto, que ele aguardava o reino de Deus. De alguma forma havia uma esperança que Deus queimava no seu coração. Diz o texto que ele tomou coragem. Outras versões falam que ele foi de forma ousada à presença de Pilatos para pedir o corpo. Preste atenção, todos os homens que cercavam Jesus tinham abandonado Jesus, estavam com medo, profundamente amedrontados, fugiram. Você sabe a história, os outros evangelhos falam que Pedro foi questionado: você anda com ele? Ele falou: não, e o galo cantou, ele negou Jesus. Homens que falaram que seriam leais a Jesus até o final: nós iremos contigo. Não, vocês não podem beber o cálice que eu vou beber. Eles abandonaram. Mas eis que chega a José de Arimateia e Nicodemos, dois homens ilustres. Não eram qualquer membro do Sinédrio, eram homens ilustres membros. E eles arriscam, colocam tudo em jogo. Eles se apresentam nesse cenário. Sobre o coração deles também pairava a dúvida:
Também pairava, será que ele realmente é o Filho de Deus? Também pairava, o que vai acontecer com os próximos? Quem será o próximo a ser executado? Se fizeram algo tão cruel com o mestre, o que vai acontecer com os seus discípulos? Mas José de Arimateia e Nicodemos, corajosamente, tomaram coragem e foram até Pilatos. Sabe que José de Arimateia e Nicodemos eram pessoas que tinham poder, dinheiro e status. E muitas vezes nós vemos que o poder, o dinheiro e o status não são somente coisas que as pessoas têm, mas muitas vezes é a própria identidade das pessoas. Quando José de Arimateia e Nicodemos vão a Pilatos, eles abdicam do poder, abdicam do dinheiro e abdicam do status. Do poder porque eles tomaram o corpo de um homem morto. Cerimonialmente, para os religiosos, eles já tinham perdido todos o status de fariseus. Economicamente, aqui o texto diz que José de Arimateia já levou os lenços. Ele doou o seu próprio túmulo. Não era barato fazer um túmulo, ninguém tinha um túmulo assim escavado na própria rocha. Ele estava preparando, quem sabe, para o seu próprio sepultamento, para alguém da sua família. Ele era uma pessoa resguardada, ele pensava na morte. Ele doa o seu túmulo. No outro texto, no outro evangelho, fala que Nicodemos levou quase 35 quilos, meu querido, de óleos, para preparar o sepultamento, de uma forma a embalsamar Jesus. Eles colocaram a reputação deles em jogo. Então eles colocaram o poder que eles tinham, o status que eles tinham, o dinheiro que eles tinham, a posição que eles tinham. O que seria deles depois? Ninguém sabe. Como o Sinédrio enxergou esses homens depois? Ninguém sabe. Mas é fato que foi um lindo ato de amor por Jesus Cristo. O que acontece? A cruz remove toda a hipocrisia do nosso coração. A cruz removeu a hipocrisia do coração de centurião, a ponto dele falar: verdadeiramente este é o Filho de Deus. A cruz removeu a hipocrisia de Nicodemos, do coração de Nicodemos e de José de Arimateia, a ponto deles falarem o seguinte: dê-nos o corpo de Jesus, vamos dar um sepultamento digno para este homem. Eu vou doar, eu vou entrar com o meu status, vou entrar com o meu dinheiro, eu vou me envolver com isso tudo. Mesmo quando os seus mais próximos o abandonaram, Deus é acolhido por José de Arimateia e Nicodemos. Preste atenção nisso. José de Arimateia não tinha a menor noção que depois de 3 dias o seu túmulo seria devolvido. Ele não tinha a menor noção de que o seu túmulo seria a linda imagem da liberdade. Até hoje, quando desenhamos o túmulo de Jesus, desenhamos com a pedra rolada. Nós não desenhamos o túmulo fechado, desenhamos o túmulo aberto. Quem diria que o túmulo de José de Arimateia seria o maior símbolo de vitória de toda a humanidade, porque Jesus Cristo venceu a morte. Você tem que dar um glória a Deus por isso. Aleluia. Quem sabe alguns símbolos de morte na nossa vida deveriam ser entregues para Jesus sim ressignificar esse símbolo de morte e de derrota na sua vida. E quem sabe, ressignificando, você vai lembrar disso como o maior símbolo da vitória da sua vida. Isso é o testemunho, querido. Quando você mostra: olha quem eu era, eu não valia nada, mas Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. E aquilo que era motivo de vergonha e de medo, hoje é um símbolo de vitória na minha vida, porque Jesus Cristo mudou a minha história. Assim como ele fez com o túmulo de José de Arimateia. Havia um custo, como eu disse, financeiro, cerimonial, social, tudo envolvido na expressão de amor de José de Arimateia e Nicodemos. Certamente o ato de José foi um ato lindo, um ato de puro amor. Mas é lindo porque no versículo 43 diz que era um homem que aguardava a vinda do reino de Deus. De alguma forma, Deus manteve essa chama acesa no coração de José.
De alguma forma, José de Arimateia, ele pegando o corpo de Jesus, preparando de forma tão rápida o corpo de Jesus, de alguma forma Deus manteve aquela chama de esperança no coração de José, dizendo: José, creia. Talvez sobre o coração desse homem repousasse a mesma fé que repousou sobre Abraão. E diz o texto em Romanos que ele acreditou com esperança contra a esperança. Houve uma fé no coração de Abraão. Talvez ele, como Abraão, foi levado a levar o seu Isaque para o túmulo, na esperança de que esse Deus seria capaz até de ressuscitá-lo dentre os mortos. Talvez Nicodemos lembrasse de como Deus ilumina todas as manhãs, no romper do sol pela manhã. Talvez sobre o seu coração repousasse essa verdade, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não é à toa que Jesus escolheu uma manhã ensolarada de sol para ressuscitar o seu filho. Talvez sobre José de Arimateia repousasse aquela história da ressurreição de Lázaro. Se ele fez uma vez, ele pode fazer mais uma. Talvez tivesse a sombra das palavras de Jesus. Jesus era o Cristo, era o Messias. Ele fez tantos milagres. Talvez ele possa fazer mais um. Talvez no coração de José de Arimateia repousasse as palavras do próprio Senhor Jesus, quando interrogado, questionado no Sinédrio. O próprio Senhor Jesus Cristo disse diante de todo o Sinédrio, inclusive diante de Nicodemos e José de Arimateia, que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Talvez no coração de José de Arimateia repousasse essa esperança: as coisas podem mudar, Deus pode ressuscitar Jesus Cristo. De qualquer forma, a esperança reteve os últimos suspiros em José. Mesmo depois de Jesus ter partido, então ele desafiou o desespero, desafiou os seus sentimentos, desafiou as probabilidades. Ele segurou o homem morto que havia seguido, mesmo de forma secreta, à distância. Ele caminha sob a escuridão da sexta-feira, um homem oprimido pela religiosidade do mundo. Esse era José de Arimateia. Ele pegou esse rei sem vida nos braços, sepultou cuidadosamente e de alguma forma ainda acreditava que seu reino chegaria. De alguma forma, sobre o coração de José de Arimateia, ele repousava sobre o seu coração essa verdade. Mas o mundo que ansiamos, querido, de igualdade, justiça, também passa pela transformação que nós necessitamos, assim como o coração de José de Arimateia e Nicodemos foi transformado. Só é possível pela realidade do túmulo vazio. O túmulo vazio é essa mensagem de que Jesus Cristo pode trazer o mundo que precisamos e pode trazer a transformação que precisamos. O túmulo vazio nos lembra, é um sinal da vitória de Jesus, é um sinal da nossa vitória. Nós temos que repousar o nosso coração nessa verdade, às vezes tão questionada. Muito foi-se questionado sobre a realidade da ressurreição. Toda a história da humanidade levantou-se homens e mulheres questionando a ressurreição de Jesus Cristo. Não é à toa que os próprios religiosos da época falaram: olha, os seguidores de Jesus vão roubar o corpo. Cuidado, Pilatos, coloque sentinelas na porta do túmulo, para que ninguém venha à noite e roube o corpo de Jesus. Porque eles pensavam que essa história poderia ser feita, inventada. Tem um autor norte-americano, autor e poeta, chamado John Updike. Ele escreve o seguinte: não deboches de Deus com metáforas, analogias, esquivando-nos da transcendência, fazendo do evento uma parábola, um símbolo pintado na apagada credulidade das eras antigas. Ele fala: entremos pela porta, entremos pela pedra. Ele fala: a pedra foi rolada, não foi papel machê.
Não foi uma pedra de conto de fadas, foi uma pedra real, ela rolou. Por quê? Porque o túmulo não podia conter a glória de Deus. Então Jesus, num domingo pela manhã, ele ressuscita. E com ele ressuscita as nossas aspirações de um mundo igual e justo. Com ele ressuscita a nossa necessidade de sermos transformados em tantas áreas. Temos áreas para serem transformadas, e só o Jesus ressurreto pode transformar a nossa história, meu querido e minha querida. Só ele pode trazer luz às nossas sombras. O terceiro dia mostra que houve sim um fato histórico, mas também cósmico, teológico, pessoal, da ressurreição de Jesus na nossa vida. É por isso que nós estamos aqui, tanto tempo depois, celebrando Jesus Cristo vivo. Diz amém. É o Cristo que traz liberdade, é o Cristo que nos libertou, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, em vã a nossa fé. Se não conectarmos a nossa história com a ressurreição, o que fazemos é vão, é sem sentido, sem sabor, sem cor, sem forma, é vazio. Mas se Cristo ressuscitou, nós somos o povo mais feliz dessa terra. A ressurreição traz essa liberdade, traz liberdade do medo da morte. Sabe que há muitas pessoas com medo da morte, até mesmo em nosso meio. Sabe o que vai te curar, minha querida e meu querido? É a ressurreição. A ressurreição transformou aqueles homens que seguiam Jesus em medrosos, em pessoas corajosas. Pouco importava agora se a morte os alcançaria, se fosse degolados, se fossem apedrejados, da forma que fosse, pouco importa, porque o mestre deles havia vencido a morte. Nós declaramos aqui um versículo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Jesus Cristo venceu, ele tragou a morte. A morte foi vencida pela vida naquela cruz e na ressurreição em Cristo Jesus. A ressurreição é a chave para a compreensão da nossa história. A ressurreição é a chave para a compreensão das nossas derrotas, dos obstáculos que passam pela vida, mesmo que eles sejam tão grandes, mesmo que ele traga lágrimas aos nossos olhos. Lembre-se, a ressurreição inaugurou esse novo momento da história. E um dia tudo será igual, tudo será justo, e Deus vai trazer uma reversão de todos os efeitos do pecado na nossa vida e na nossa história. Ah, Deus, obrigado, Senhor, pela ressurreição, ressurreição do nosso coração. Sabe, meu querido, todo ser humano busca isso, busca coroar um rei, busca coroar um rei, mesmo que uma pessoa seja ateu, diga não creio em nada. Mesmo assim, a pergunta não é se você quer um rei, busca um rei, adora alguém. A pergunta é se você adora o alguém correto, o rei verdadeiro. Essa é a pergunta, porque todos nós somos adoradores. Você pode adorar alguma coisa ou alguém. A pergunta correta nessa noite: estamos adorando o Deus verdadeiro, o rei verdadeiro? Porque da mesma forma que Jesus ressuscitou, ele foi aos céus, é da mesma forma que ele voltará. E todo joelho, como foi dito aqui, e toda língua vai se dobrar aos joelhos, e a língua vai confessar que somente Jesus é Senhor. Um dia os nossos joelhos se dobrarão diante do verdadeiro Rei, do verdadeiro Senhor. Essa é a maior aspiração que o coração do ser humano tem. Você está adorando o Deus verdadeiro, você está glorificando o Rei verdadeiro. Ah, esse Rei venceu a morte, esse Rei venceu a cruz, esse Rei venceu o escárnio, a vergonha. Ele venceu a nossa morte. Ele venceu os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele venceu a nossa rejeição. Ele insistiu em nos amar. Esse é o Rei verdadeiro. Esse é o Rei verdadeiro, coroado em alto e sublime trono. Te adoramos, Jesus. Te glorificamos. Nada pôde vencê-lo. Ele nos amou até o fim, meu querido. Nos amou até o fim. Ele nos amou até o fim. Com a mão levantada, você pode glorificar o Senhor. Diga: obrigado porque o Senhor nos amou até o fim. Obrigado porque o Senhor nos amou até o fim, Jesus. E esse fim foi até a cruz. Foi até a cruz. O Senhor enfrentou o túmulo. O Senhor enfrentou, Pai, as
dores da cruz, mas também o abandono do túmulo. O Senhor enfrentou a morte por nós, mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e tem nos dado vitória. Portanto, ó Pai, que possamos em todas as nossas lutas e obstáculos da nossa história, sermos lembrados que o túmulo está vazio, que Jesus Cristo já inaugurou esse mundo que precisamos, que ansiamos, e também proporciona a transformação que tanto precisamos do nosso coração. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte, Ele está vivo e o túmulo está vazio. Se você crê nisso, glorifica ao Senhor nessa noite mais uma vez. Aleluia! Oh, Deus! Que a paz esteja com vocês. Será que é um espírito? Por que estão com medo? E por que estão pensando essas coisas, com dúvidas em seus corações? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Vejam, me toquem. Um espírito não tem carne, nem ossos como eu tenho. Como é possível? Suas mãos! Sim! É ele! Eu não disse! Tem algo aqui para comer? O que estamos esperando? Jesus está com fome! Vocês lembram dessas palavras que falei quando ainda andava com vocês? A lei de Moisés, dos profetas e dos salmos está escrito que o Cristo morreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E em seu nome seria pregado o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações. E vocês são testemunhas. Sobre vocês envio a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, poder que vem do alto. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também envio a vocês. Recebam o Espírito Santo. Não temas. Creia em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês e voltarei. E os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. As muitas gerações
rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. É quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a
espalhou e chegou rápido até mim. As mulheres foram até o jardim e os soldados romanos fugiram. A pedra foi removida, o corpo havia sumido e havia apenas um par de pegadas no chão. Então vieram os relatos. Jesus se encontrando com Simão Pedro, Jesus se encontrando com Maria Madalena, Jesus se encontrando com os discípulos e tomando café da manhã na praia, Jesus se encontrando com 2 homens na estrada de Emaús. E então centenas e mais centenas de notícias. Jesus subindo aos céus. Jesus estava morto, eu vi isso. O medo, a cruz, a lança, o sangue. Mas agora Ele está fora. Ele ressuscitou. Ele está vivo. O amor dele é eterno e majestoso. Você pode declarar isso? Ele está vivo agora. Por favor, se levantem, por favor, aplauda Ele. Aplauda Ele. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ei, Ele te ama. Ele te ama. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Glorifique a Ele. Oh, glória! Meu nome é José de Arimateia, e este é o relato completo do que eu vi e vivi. Jesus morreu, foi sepultado e depois ressuscitou. E agora, meu túmulo está vazio. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Declare naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. E tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia! Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração seja sempre exaltado Deus, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me
foi, gente? Coisa linda, né? Você pode se assentar. A gente não pode terminar esse espetáculo, na verdade um espetáculo que durou 3 dias, quinta, sexta e hoje, sem dizer algumas palavras de agradecimento, né? A tantas pessoas se envolveram. Primeiro, nós queremos louvar a Deus pela sua presença aqui durante todos esses dias, que fez questão de estar aqui experimentando uma Páscoa diferente, uma Páscoa em que Jesus é exaltado e glorificado, a Páscoa em que o verdadeiro significado da ressurreição é pregado, anunciado e vivido. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Mas eu também tenho aqui mencionar alguns nomes de algumas pessoas e quero que você honre essas pessoas com a calorosa salva de palmas, tá bom? Quero chamar aqui à frente a minha irmã Adriana Faganello Patriota, que é a direção geral e o texto todo ficou ao cargo da Adriana. Obrigado, Adri. Foi lindo. Obrigado pelo seu empenho. Muitos meses, acho que uns 6 meses atrás esse espetáculo já estava pronto, só precisava ser alinhado e a Adriana fez tudo isso para nós. Obrigado, lindo texto, direção, maravilhoso, não é mesmo, gente? Foi bom demais. A produção de figurino é minha mãe, a Miriam Patriota, por favor, vem pra cá. Figurino todo. Penso que vem cá. Eu carinhosamente chamo ela de mãezinha. Aí todo mundo agora tá chamando você de mãezinha também, né? Que absurdo isso, que absurdo. Mas eu deixo. Essa aqui é minha auxiliar aqui, ó. Coordenação e produção técnica, o Alexandre Lara. Uma salva de palmas para o Alexandre. Tá sempre nos bastidores aí. Cenografia, gente, que coisa linda. Cadê a Ana Maria? Vem cá, Ana Maria. André, cadê o André que estava na percussão? Por favor, vem pra cá, André. E também o Alexandre. Uma salva de palmas para esses 3 irmãos. A gente chegou aqui na quinta-feira, um jardim, coisa mais linda. Tinha uma fonte de águas, gente. Vocês repararam que sexta-feira estava tudo meio velho, meio sujo. Tinha um pessoal ali mal encarado ali, né? Forjando, né? Ah, que coisa feia, né? Entendeu? Tinha uns fariseus aí, cadê? Uns caras bravos. Cadê? Tá lá no fundo. Fique bem longe de mim, tá bom? Cenografia, tudo isso aí. Obrigado, gente. Direção da banda, pastor Leonardo Mendes, pastor. Obrigado, pastor Léo. Dirigiu toda a banda. A equipe de iluminação, todos os meninos que ajudaram a gente na iluminação, muito obrigado. Coordenado pelo Samuel Moreira. Obrigado, Samuel. A equipe de áudio, cadê o Marcone? Marcone, cadê você? Marcone, pare de correr, vem cá, Marcone. Com toda a sua equipe. Deus abençoe sua vida, Marcone. Obrigado, todos os meninos aí do som, todos. Muito obrigado. Direção de vozes e dos backings, Carol Lagroteria. Cadê a Carol? Obrigado, Carol. Bênção, todo mundo que fez algum solo, que de alguma forma manifestou aqui o canto. A produção dos VS, toda a pré-produção musical, o Lucas Marcos, nosso baterista, Lucas. Obrigado, Lucas. Deus abençoe sua vida e seu coração. Quero lembrar também da dança, gente. As meninas da dança, elas são espalhadas aí. Obrigado. Deus abençoe vocês, tá? Ficou linda. Essa última música ficou maravilhosa. A direção do coral, nosso maestro Heron Loureiro. Equipe de comunicação e todos os efeitos audiovisuais ficaram nas mãos do Christian. Obrigado, Christian. Deus abençoe sua vida. Agora tem uma série de nomes aqui de produção, montagem. Eu tenho que honrar a vida da dona Marli, Abraão, Carlão, o Júlio, o Sérgio, o André, o Cláudio, o Eduardo, o Emerson, o Edson, o Wendel, o David, o Osvaldo, o assistente de iluminação, Jared Vasconcelos e Lucas Lima. E os contra-regras, aqueles que nunca aparecem. O Emanuel Brito Correia, o Samuel Brito Correia. É o pessoal que passa desapercebido, mas é muito importante. Obrigado, Samuel e Emanuel. Gente, eu tenho certeza que deveria ter mais nomes aqui, mas vocês me perdoem se eu esquecer. Mas eu queria que você, igreja, desse uma calorosa salva de palmas para esse pessoal. Que foi especial. Foi especial. Foi especial demais. Obrigado, gente. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Pode ficar em pé, igreja, a gente já vai encerrar o culto, mas, gente, muitos meses de ensaio, muita dedicação, arrumar a agenda desse povo todo para fazer isso para você, porque eles amam muito a sua vida, amém? Nós vamos encerrar esse culto, não sai ainda, espera um pouquinho que eu tenho mais uma oração para fazer. Eu quero lembrar, você que está pela primeira vez, seja na galeria ou aqui na nave, você na galeria vai descer as escadas, tem uma escada em caracol, você vai descer, vai ser recebido aqui por um pessoal maravilhoso que vai abraçar você. Nós queremos te dar um presente. Você que da nave vai sair aqui pela minha esquerda, sua direita, que nós vamos ser recebidos ali. Você vai ter uma mesa bem bonita posta para você e um presente para marcar esse dia na sua vida, amém? Vai ser lindo demais. Você pela primeira vez, num domingo da ressurreição, vai ser, tenho certeza, especial para nós e para você, amém? Vamos orar para encerrar esse culto maravilhoso? Você pode levantar sua voz então em adoração ao Senhor. Glorifique a Deus. Fala obrigado, Senhor, não só pelo espetáculo, mas pelo culto, por toda a palavra mencionada aqui, cada canção, que possamos levar essa mensagem para a nossa vida. Não nos deixe, ó Pai, apagar a mensagem da ressurreição sobre o nosso coração, porque um dia o Senhor vai reverter todos os males dessa sociedade e viveremos por toda a eternidade contigo, porque da mesma forma que o vimos subir, o veremos Jesus Cristo descendo em alto e sublime trono para nos resgatar, para nos chamar para si. Por isso nós te louvamos, Pai. Conduza-nos em graça, em segurança essa semana, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz. Cristo vivo está, alcançou vitória, sobre a morte triunfou, vive para sempre, vivo está, vivo está. Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim. A morte foi vencida, liberdade tenho enfim. O Filho de Deus vive, vivo está, vivo está. Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim. A morte foi vencida, liberdade tenho enfim. O Filho de Deus vive, vivo está.